O evangelho de hoje é segundo Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Esta é palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Jesus é de fato bastante incisiva. Parece ser contraditória, na verdade, porque principalmente no mundo de hoje, onde buscamos sempre ser reconhecidos, onde somos ensinados a sermos sempre vistos e sermos sempre observados, que as pessoas nos vejam, que nós possamos aparecer, que nós tenhamos destaque. Buscamos isso com muito afinco e a palavra de Deus vem falar o contrário. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser o maior, que ele sirva aos outros, que seja aquele que vos serve. Aquele que quiser ser exaltado vai ser humilhado. E aquele que for humilhado é justamente o que vai ser exaltado. É o contrário. É totalmente ao contrário do que diz o mundo, do que prega o mundo. Então, o que prega o mundo? Se essa aqui é a palavra de Deus, se isso é o que fala Deus, o que o mundo fala que é o contrário do que diz Deus é o que então? Então quer dizer que querer ser exaltado, querer aparecer, querer estar em destaque, isso não é coisa boa não. Está dizendo que isso é coisa contrária às coisas de Deus. E sabe, meu irmão, minha irmã, você que está na igreja, você que tem um cargo, ou você que almeja de repente ter um cargo dentro da igreja, nós temos que ter um cuidado redobrado em relação a isso. Para que de repente o cargo não fique maior do que o próprio Cristo para nós, para nossa vida. Para que a nossa função, aquilo que estamos desempenhando, estamos fazendo, não seja maior do que a própria igreja, não seja maior do que a própria missão. Isso, infelizmente, nós vemos acontecer e vimos acontecer na história da nossa igreja. Muito tristemente, pessoas que quando alcançam altos cargos ou quando têm um poder na mão, acabam deixando que esse poder suba a cabeça e faça com que o poder, o cargo, se torne maior do que o próprio Cristo. E Jesus, que é o maior, que é o Filho de Deus, ele próprio nos deu o seu exemplo. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele que é o Criador de todas as coisas, nós vemos lá no começo do capítulo 1 de João, através dele, por meio dele, tudo foi feito e nada do que existe não deixou de ser feito por ele. Foi ele que criou todas as coisas. Tudo que existe foi ele que criou. Foi criado através dele, através do Verbo. E ele que era o Criador, que era o Verbo pelo qual foi criado tudo, veio para servir. E ensinou isso aos seus apóstolos. Lembre-se na cena da última ceia, no lava-pés, que Jesus, ele lavou os pés dos apóstolos,
mostrando aos apóstolos que quem quer ser o maior, que seja aquele que sirva, que seja o menor, aquele pronto para servir. Que nós tenhamos esse cuidado na nossa vida, que nós possamos fazer um exame de consciência neste dia, nesta terça-feira, a respeito disso. Será que por algum acaso eu tenho deixado o orgulho me levar, me querer que de repente eu seja exaltado e seja elogiado na frente das pessoas, que isso seja o eixo da minha vida? Eu busco isso, é ser exaltado, é ser elogiado? Olha, se for desse jeito, nós precisamos pedir perdão a Deus e mudar a nossa forma de ser. Pedir misericórdia para que Deus mude nosso coração. Que nós tenhamos um coração pronto para servir e que nunca queiramos elogios ou dependamos de elogio. E quando vier elogio, que nós possamos mandar esse elogio para o lugar certo dele, que é para Deus, que é através dele que tudo de bom é feito nesse mundo. Se você olha para a sua vida, meu irmão, e muitas vezes pode acontecer isso conosco, nós vemos a ação de Deus na nossa vida, que através de nós Deus conseguiu fazer ou nos usar para fazer alguma coisa de bom na vida do nosso próximo, que quando formos elogiados, nós também possamos endereçar esse elogio para o lugar certo, para onde ele deveria ir. E de fato é para Deus, que Deus faz, é Deus que faz todo bem. Não é nós somos apenas, não somos nós somos apenas um instrumento. E essa é a graça da nossa vida. Nos abrirmos para ser instrumentos nas mãos de Deus. Isso é muito bom. E como Jesus diz em outra passagem, quando fizermos alguma coisa e de fato for alguma coisa boa, nós possamos olhar para Deus, sentar lá no último banco lá atrás e dizer para Deus: Senhor, eis aqui o teu servo inútil, não fiz mais do que a minha obrigação. E assim exercitarmos a humildade que Jesus nos ensinou.